Nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas iniciais para você que está querendo entrar nesse mundo dos drones FPV. Curtiu? Aguenta aí, roda a vinheta rapidão, é nóis! Então sejam bem-vindos ao meu canal, esse mais novo projeto que eu tô iniciando. Eu vou falar um pouco sobre audiovisual, sobre equipamentos, sobre o meu início no audiovisual, sobre o que eu tô fazendo para ingressar nesse mundo, e hoje o assunto vai ser drones FPV. Sim, eu comecei nesse mundo dos drones FPV e eu vou te contar mais ou menos um pouco dos conceitos que você precisa saber para começar nessa bagaça. Primeiro, o que é drone FPV? O conceito de drone FPV está sendo muito utilizado pelos filmmakers para descrever o drone racer, que ele precisa de um óculos para você ver o que a câmera vê. Daí vem a sigla First Person View, ou seja, visão em primeira pessoa. Dentro desse mundo de drones, os filmmakers basicamente dividiram eles em duas categorias. Os drones convencionais, que são os drones da DJI, que a maioria da galera conhece, e os drone racers, drones FPV. Falando um pouco sobre a característica de cada um. Os drones convencionais, os drones da DJI, eles são basicamente drones 100% automáticos, vamos dizer assim. Eles são basicamente autônomos, eles decolam, eles pousam, eles se mantêm estável no ar de maneira totalmente automática. Já os drones FPVs, na maioria deles não, são drones manuais que não tem praticamente nenhum tipo de automação, ou seja, automação de decolagem, de pouso, nem mesmo de se manter no ar. Alguns têm, mas a maioria não. Bom, passei para essa segunda câmera aqui para mostrar melhor um pouco da diferença de cada drone. Começando com a parte física de cada uma. Os DJI vocês muito provavelmente já viram, esse daqui é o DJI Mini 1 e ele é basicamente um drone feito de plástico. É bem compacto e como recurso eles têm GPS, tem sensores e além disso, como eu já tinha dito, eles são praticamente drones autônomos. Eles pousam, se mantêm no ar sozinhos. Enfim, já os drones de FPV, eles são construídos em fibra de carbono para que, se haja alguma queda, a ideia é que eles sobrevivam e eles não possuem, a maioria deles não possuem GPS, nem nenhum tipo de modo automático. Até alguns possuem sim Return to Home, modo estabilizado, mas ainda não se comparam aos drones da DJI. Então agora eu passei para o simulador para mostrar para vocês um pouco da diferença de voo, como cada drone se comporta em voo. A primeira grande diferença é como a forma é transmitida para o piloto. Nos drones da DJI, normalmente você tem esse tipo de controle aqui. As imagens do drone, elas vão para uma tela de um celular ou de um tablet, como você está vendo aqui no simulador. Então aqui ó, a gente vai levantar voo. Pela posição dos sticks você consegue ver que se eu não executo nenhum tipo de movimento nos controles, a tendência é que o drone se mantenha estático. Então eu posso, por exemplo, aumentar a altitude e se eu solto, ele se mantém por causa do sistema do GPS. Outra característica do voo dos drones da DJI é com relação ao movimento. Então, por exemplo, se eu começo um movimento com o drone para frente, se eu paro esse movimento, a tendência do drone é parar. Diferentemente dos drones FPV. Os drones FPV, eles não transmitem a imagem para um celular ou para o controle, para o rádio controle. As imagens agora vão ser transmitidas de forma analógica para um óculos de FPV. Agora passando para o simulador, eu vou mostrar um pouco como funciona a parte de voo. Então outra grande diferença do modo de voo dos drones FPV em relação à continuidade de movimento. Enquanto os drones da DJI eu preciso só me concentrar no movimento, os drones FPV eu tenho que a todo momento estar ajustando a posição de controle, a aceleração, pitch, o yaw, né, que são essas inclinações laterais, que são as inclinações frontais. Então é um drone totalmente manual. Entretanto, esse drone possibilita criar movimentos que o drone da DJI não conseguiria, como por exemplo, eu posso tacar ele para o alto e
e despencar o drone, eu consigo manobrar melhor o drone e fazer ele passar por debaixo de alguns obstáculos, e um drone bem mais difícil de controlar. Então, depois de ver um pouco dos modos de voo, de como funcionam os drones convencionais e os drone racers, a próxima pergunta basicamente é: para quem é esse drone? Na minha opinião, são para aqueles filmmakers que já possuem um drone convencional, um drone da DJI no seu setup. Primeiro porque se você é um filmmaker e não tem um drone, você já vai conseguir dar um bom upgrade com as imagens que vêm dos drones convencionais da DJI. Fora a questão da pilotagem que eu já mostrei, que é muito mais difícil e vai exigir muito mais tempo para você aprender a dominar esse drone. E o segundo porquê é com relação à compra desse equipamento. Os drones FPV, eles são diferentes dos drones convencionais. Os drones convencionais você vai e compra uma caixinha, um drone com controle, com a bateria. Os drones FPV não. Os drones FPV você vai precisar pesquisar a compra de controle, de óculos, de drone, de bateria e de carregador, tudo de forma separada, o que vai exigir de você muito conhecimento, muita pesquisa e muito dinheiro, até mais do que um drone convencional às vezes. E o terceiro porquê é que uma imagem não substitui a outra. Você não vai comprar um drone de FPV para fazer a mesma imagem que você faria com o Mavic Mini, por exemplo. Então são propostas totalmente diferentes e isso deve ser levado em consideração. E aqui eu vou abrir um parênteses para falar que eu não sou nenhum expert no assunto de drone FPV, muito pelo contrário, eu tô começando nesse mundo agora, só que eu tô fazendo isso para justamente entregar para as pessoas que também estão iniciando assim como eu, um conhecimento mais básico do que fazer. E além de documentar o meu desenvolvimento nesse mundo. Então, para você que é iniciante, eu tô deixando aqui na descrição do vídeo uma planilha que eu utilizei para planejar as compras dos meus equipamentos. Então lá vai estar tudo certinho, descrito, separadinho. Quais opções eu tinha quando eu fui escolher um rádio controle, quando eu fui escolher um óculos, quando eu fui escolher um drone e baterias e carregadores. Então, se você curtiu esse vídeo aqui, dá um joinha aí, dá um gostei, se inscreve aí para fortalecer. Se você precisar de algum produto, um Mini 1, um Mini 2, todos os produtos que eu falei nesse vídeo estão aqui embaixo com um link de afiliado. E além disso, se você já é expert no assunto de FPV e quiser dar dicas e comentários aí pra galera, pra mim, deixa nos comentários aí que vai ser muito bem-vindo. Eu vou ler e vou responder com muito carinho. E é isso aí. No próximo vídeo eu vou falar mais sobre a minha trajetória e dar mais dicas sobre o mundo do FPV e sobre outras coisas, sobre viagem, sobre câmera, enfim. Então é isso, valeu, tamo junto, é nóis.